Olá, eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira, sou da Comissão Pastoral da Terra. Hoje, dia 24 de janeiro de 2021, estou aqui para entrevistar duas companheiras, a Daiane Souza, que é moradora e liderança comunitária em um dos bairros aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, no Jardim Alvorada, com a vereadora Bela Gonçalves, que é vereadora aqui de Belo Horizonte, do PSOL. Primeiro, Daiane, é uma alegria e uma responsabilidade conversar com você. Hoje, se apresente, Daiane, e diga para nós o que está previsto para acontecer aí no Jardim Alvorada, aqui em Belo Horizonte. Bom, gente, eu chamo Daiane Souza, moro no bairro Jardim Alvorada há 34 anos, sou moradora desde sempre nesse bairro. Ele fica localizado na Regional Pampulha, que antes pertencia à Regional Noroeste. O que acontece? Para quem ainda não conhece o bairro Jardim Alvorada, ele foi criado na verdade, 1952, se eu não me engano. Então, desde então, aqui eram vários moradores na época, né? Já começaram a construir suas casas. E meu pai veio para cá logo no começo, né? Porque já estava um pouquinho já mais de idade. Então, desde sempre a gente mora aqui. Para quem não conhece, eu até convido vir conhecer um pouco do nosso bairro, né? Porque é um bairro, assim, que fica perto de tudo. Fica perto do Queiçara, Padre-Eustáquio, Jardim Montanhês, São José e Castelo. Esses são os lugares mais populares aqui perto do nosso bairro. Daiane, o que está previsto para acontecer aí no Jardim Alvorada hoje, dia 24 de janeiro de 2021? E por quê? Então, hoje no dia 24, na verdade a gente está querendo fazer um cerimonial, né? Uma homenagem à família e um senhor. No dia 24 de janeiro de 2020, houve uma tragédia nos locais aqui da parte do Escadão, Rua Flor do Amendoim, a José Silva e outros lugares também no Jardim Alvorada. Devido a essa chuva do dia 24, houve várias situações de risco e muitos moradores perderam suas casas, muitos ficaram desabrigados. Só que nesse dia 24, além de eu ter perdido a minha casa, e graças a Deus estou viva, né? Mas infelizmente uma colega minha, né, da rua próxima, né, infelizmente veio a falecer. O nome dela é Esté e mais 3 filhos menores de idade. E mais o seu Antônio, que era o vizinho dela. Devido a um barranco que caiu, cedeu, né? Infelizmente, levando o barranco, a casa do seu Antônio e a casa da Isela. Infelizmente, a gente não conseguimos recuperar eles com vidas. A Maria Estela saiu de casa com os 3 filhos, levando apenas a roupa no corpo. Quando eu cheguei, aí meu marido falou que tinha ajudado a vizinha a fazer a mudança. Mas só assim que eu vi, eu não tinha visto ainda não. As coisas estão todas dentro do barraco? Tá. O marido dela não conseguiu nem ir ao banheiro. Aí, mesmo no banheiro, eu cheguei agora se vi, só isso. Mas não dá para ir no banheiro, tá perigoso, não tá não? Tá. A casa onde a família mora fica bem na subida do morro, que ameaça desmoronar. A situação é bastante preocupante aqui, porque olha só, ali o muro já desabou, lá em cima, ó. Parte desse muro que desabou atingiu um barracão, que está bem abaixo, não dá pra gente ver, mas já atingiu esse barracão, ele foi desocupado, ninguém ficou ferido. Do lado de cá, ó, vamos mostrar, Wagner, olha aqui na direita, ali a terra já está deslizando. Segundo os bombeiros, a encosta está bem encharcada, já dá sinais claros de que esse barranco ele pode desmoronar a qualquer momento. Por conta disso, os bombeiros acabaram interditando cerca de 12 a 15 imóveis que ficam aqui bem embaixo da encosta. A decisão dos bombeiros pegou os moradores de surpresa. Tem uma criança de 2 anos, mora aqui em cima, que o barranco desceu. Aí pega o que pode, né? Só peguei documento. Essa diarista mora na casa atingida pelo muro. Por sorte, ela e os filhos estavam na rua. Só uma cachorrinha que ficou soterrada lá. Mas o resto eu consegui tirar tudo. Vou tirar você e os filhos. Exatamente. Difícil foi convencer um casal de idosos a deixar o barraco onde eles vivem. Você só ficou com medo de deixar a casa da senhora? Não queria sair, não? Não queria não. Mas é triste deixar o lar, não é? É. Mas não tá perigoso? Tá perigoso sim. Essa noite eu nem dormi quase por causa disso. Como é que foi essa noite? Eu queria acordar à noite, eu dormi só um soninho, só aí, pronto.
Dona Maria e seu João acabaram entendendo que o local não está seguro. Só vai para onde? Não sei, acho que eu vou para casa do meu irmão ali, por enquanto. A situação, para mim, ela é crítica mesmo, né? O Jardim Alvorada já aconteceu vários deslizamentos em outra chuva. Nessa, então, só hoje, a partir de 6 horas da manhã, nós estamos na rua, já teve 4 pontos de deslizamento. Tem que desocupar que o bem mais precioso que nós temos é a nossa vida, né? Bem material, com toda dificuldade, depois a gente consegue adquirir. Então, eu estou passando aqui nos grupos aqui do Jardim Alvorada, passando até para os moradores que estiverem assistindo nós aí depois, desocupar a área de risco, que o Jardim Alvorada não tem problema de alagamento, tem problema de deslizamento. Para onde que essas pessoas vão agora? Casa de parentes? Quem não tiver parente? Casa de parentes, né? Casa de parentes, ou falar aqui com a gente, passar para a Regional Pampulha, né? Arrumar abrigo para eles. A Defesa Civil deve avaliar a situação dos moradores. Moradores de um bairro na região da Pampulha enfrentam há 5 meses um problema que foi causado pela chuva do início do ano. É uma escadaria que, em vez de ajudar, tem atrapalhado. Essa escada é um dos principais acessos ao bairro Jardim Alvorada, na região da Pampulha. Desde a forte chuva que atingiu a cidade no início deste ano, o local tem sido um transtorno na vida do seu Antônio, de 66 anos, que precisa subir e descer a escadaria diariamente. Tem mais gente que é mais idosa do que eu, né, que já com 70, 80 anos, para subir aqui é uma dificuldade danada. A região foi uma das mais afetadas com o temporal. Mãe e 3 filhos morreram soterrados depois que um barranco deslizou e atingiu a casa onde a família morava. Na época, um vizinho também morreu. Neste ponto ficava uma das casas que desabaram com a chuva. 6 meses depois, a gente vê que a situação aqui continua a mesma. O caminho está até difícil de fazer. Nesta parte de baixo, tinha uma escada que ligava uma parte do bairro à outra. Mas agora o que a gente vê aqui é muito mato, terra e entulho, o que dificulta a vida de quem mora na região. Há 3 anos, Roniele mora no bairro com a esposa, que está grávida de 8 meses. Para proteger a casa e a família, foi preciso improvisar uma barreira de contenção feita com pneus. Ele conta que já chamou a prefeitura, mas nada foi feito. A prefeitura, inclusive, eles vêm aqui todo dia está aqui, fazendo vistoria nas casas e tal, e a gente já perguntou quando que eles vão começar a arrumar aqui, só que até hoje eles não falaram não. Moradores temem que mais uma tragédia aconteça. Vai piorar mais ainda, né? Porque a terra do jeito que ela está aqui, ela já está em cima da escada, ela vai descer mais ainda. Se vir mais uma chuva igual veio passada aí, nós vamos ter mais problema. E agora nós vamos ver a matéria mais triste. Olha aqui, nós tivemos muita coisa triste. Eu não digo em decorrência da chuva, fica parecendo que a chuva é que é culpada. Em decorrência do nosso despreparo, da nossa irresponsabilidade, de falta de cuidado dos nossos governantes para quando a chuva chegasse, porque ela é essencial. Uma máquina retroescavadeira foi usada para ajudar no trabalho dos bombeiros, que começou na noite de sexta-feira. 5 pessoas foram soterradas, 4 da mesma família. Maria Estela Pereira Soares, de 48 anos, e os filhos Alisson, de 10, Alan, de 9 e Adam, de 6 anos de idade. Na sexta-feira à tarde, a nossa equipe esteve aqui no local acompanhando o trabalho dos bombeiros, que foram acionados por um dos moradores ali daqueles barracos ali em cima, que informaram que o muro da passarela lá em cima havia desabado e atingiu um dos barracos. Os bombeiros então estiveram aqui, avaliaram toda a área e verificaram que o risco de deslizamento era grande. Então os bombeiros decidiram interditar 15 imóveis. Todas essas casas aqui e barracos foram interditados, os moradores foram orientados a deixar a residência, os locais foram evacuados, ninguém podia ficar mais dentro de casa. Estou pensando para casa da minha irmã, a não ser isso, não sei para onde que eu vou mais não. Durante o temporal, o barranco deslizou e soterrou o imóvel. Ela tinha comprado pezinho, ela é doida com pezinho de frango. Tipo, eu vou fazer um pezinho aqui e dar comida para os meninos, nós íamos ficar ali na casa do moço ali. A chuva começou apertando. Ela não foi fazer comida. Não vou deixar os meninos com fome, não. Eu lembro que eu peguei o pé de frango e não vi mais nada. Anselmo foi resgatado no meio da lama. Tem um menino que me ajudou, teve um outro ali, debaixo ali. Mas não conseguiram tirar ele? Não, eu tava tentando, querendo também me tirar de lá que estava desbancamar e eu querendo entrar lá para salvar eles. Este vídeo é do momento em que os bombeiros chegam ao local.
nada mais poderia ser feito. Maria Estela, os 3 filhos e o vizinho foram soterrados. Doído, doloroso. Você perde seus bens, tudo uma hora só. Tudo. Horas antes da tragédia, os bombeiros constataram um risco de que o barranco poderia deslizar a qualquer momento. Por segurança, a gente resolveu interditar todas essas residências, porque os quartos dos fundos, a parte do quintal das residências, todas elas estão na área de risco. No caso desse barranco vir abaixo, pode pegar todas essas residências. Um casal de idosos chegou a se recusar a deixar a casa onde moram. Mas Dona Maria e seu João acabaram convencidos pelos bombeiros. Só ficou com medo de deixar a casa da senhora? Não queria sair, não? Não queria não. Mas é triste deixar o lar, não é? É. Mas não tá perigoso? Tá perigoso sim. Essa noite eu nem dormi quase por causa disso. Só vai pra onde? Não sei, acho que eu vou pra casa do meu irmão ali, por enquanto. Mais de 5 caminhões basculantes foram utilizados para transportar a terra molhada. Enquanto isso, água escorria pelo barranco e havia risco de novos deslizamentos. Os bombeiros só conseguiram trabalhar porque a chuva deu uma trégua. Às 6h30 da noite, o primeiro corpo foi localizado. Era de uma das crianças. Foi um garoto de 10 anos e logo depois, às 19h40, a mãe já estava próxima. Localizamos 2 vítimas juntos, a mãe junto com um menininho também de 9 anos. E aí às 20h40, nós localizamos agora a criança mais nova de 6 anos. E todos eles estavam bem próximos uns dos outros, junto inclusive da cama, né, da estrutura de colchão, de cama. Logo em seguida, os bombeiros resgataram o corpo do vizinho. Então, desde então, a gente programou tudo certinho com a comunidade para estar vindo fazer uma homenagem, um manifesto mesmo, sabe? Não deixar a gente nesse esquecimento dessa situação, até porque já é um ano sem fazer nada para a gente. E sempre tem aquela situação. A Rubel, junto com a prefeitura, vem, fala que tem um projeto que, na verdade, ainda não saiu do papel. Na verdade, se tiver no papel também, né? Então, assim, é um ano desesperador, é um ano de sofrimento. Começou o período de chuva, a gente fica muito tenso. Então, assim, os próprios moradores que tentam resolver da maneira que pode. Mas é que nem a gente fala, a gente também não é engenheiro, a gente não tem conhecimento do que a gente pode ter fazer uma parede. Então, assim, hoje em dia, eu estou vivendo na casa do meu pai, da minha mãe, morando de favor. Estou separada do meu marido, né, que meu marido está morando na casa da mãe dele, porque aqui na casa da minha mãe também é pouco espaço, não dá para viver nós 5, né, porque eu também sou mãe, tenho mais 3 filhos que moram comigo, que é o Christian, a Lara e a Laila, e o meu marido, Jonas, que infelizmente mora na casa da mãe dele. E devido a essa situação, que a gente também está fazendo esse manifesto, porque várias famílias estão morando de aluguel, tem uns que não estão tendo nem condições de estar complementando o aluguel de cada mês. Então, sempre tem um valor específico para estar retirando do salário. Então, as pessoas, infelizmente, nem sabem o que vai acontecer. Porque esse auxílio do abonos precaruário, infelizmente, não vai muito tempo. Então, pode ser que corta esse próximo mês ou não. Então, também é outra situação que a gente vive. Daiane, então, hoje, dia 24 de janeiro de 2021, está completando um ano que 5 pessoas, 5 irmãos e irmãs nossas, morreram soterrados aí no bairro Jardim Alvorada, aqui em Belo Horizonte, né? Naquele contexto de que foi a última semana de janeiro de 2020, chuvas e mais chuvas, e em Minas Gerais mais de 60 pessoas morreram, né, por soterramentos ou foram levados na enxurrada, casa desabando, por exemplo, também aqui só na região metropolitana, depois a vereadora Bela vai dar mais informações para nós, mas em Ibirité, só em Ibirité, numa única comunidade, na Vila Ideal, lá foram 6 pessoas que morreram também por causa de desabamentos, e pelo que você está dizendo aí, passou-se um ano e a comunidade está reunida para protestar, porque é um ano e a Prefeitura de Belo Horizonte ainda não fez ações no sentido de garantir moradia própria, digna e adequada para o povo. O povo continua sofrendo e, igual você citou aí, você, inclusive, separada do seu
marido, porque você teve que voltar a viver de favor, vivendo, como dizia o nosso Padre Pide, que partiu ontem para a vida em plenitude. O Padre Pide falava assim: todo mundo tem direito à moradia digna, ninguém tem o direito, o dever de morar em caixote, né? Então, é um ano que a prefeitura está sem ação efetiva e concreta aí para resolver o problema, é isso, Daiane? Sim, Frei. Na verdade, a gente tem comissões assim de reuniões, mas nunca chega numa resposta positiva para a gente, moradores, sabe, que foi atingido pela chuva. A resposta sempre é a mesma. Às vezes a gente vai lá, consegue uma reunião, mas hoje, infelizmente, está no papel, tem que esperar, é um projeto, demora mais tempo, talvez saia esse ano, talvez não saia esse ano. Então, assim, a gente acaba ficando numa situação que a gente não sabe o que a gente vai fazer da nossa vida, entendeu? Teve alguns moradores que até já chegaram a voltar, porque não consegue pagar um aluguel, não consegue, infelizmente. E assim, a gente acaba se tornando alvo também de qualquer outro tipo de pessoas, né? Porque além da gente estar nessa situação que eles não resolvem, teve várias casas que não estão com moradores, foram invadidas, né, por outros moradores que veio de fora. Então, assim, para tirar, você sabe que não consegue, é fácil. E se a gente for reclamar ainda, a gente quer errado, a gente explica isso para a Rubel, aí a prefeitura, mas infelizmente não é repassado. Então, assim, eles não incomodam de ir lá ver com os pessoal, você tem como sair das residências que ainda estão de pé, entendeu? Porque eles acham que está vago, então invade mesmo. E os moradores acabam ficando à mercê dessa situação também, né, desses outros moradores que vêm de fora e invadem. E a gente fica aguardando, né, para ver se a gente consegue alguma resposta agora, né, vamos ver se a gente consegue uma resposta até em março, abril, mas creio eu que não. Eu acho que vai levar mais um tempinho aí para enrolar a gente. Daiane, inclusive, vocês criaram aí o grupo Somos Todos Jardim Atlântico, para fazer uma luta mais comunitária, é isso? Na verdade, somos todos Jardim Alvoradas, viu, Frei? Somos todos Jardim Alvorada, melhor dizendo, Isso. exato. Sim, no começo, logo em seguida, o Camargo, mas o Léo e o Claudinei, eles fizeram esse grupo, né, de WhatsApp, para estar passando as informações, né, porque a gente conseguiu várias informações devido a esse grupo também, né, e a gente foi conquistando o espaço um pouco, o Sargento Camargo também, que é o líder comunitário aqui da nossa região aqui, conseguiu levar alguns laudos, né, pediu laudo, copo de laudo, e assim, ficou bem eficaz o grupo. Então, devido a esse grupo, aí a gente também vai conhecendo outras pessoas, que a gente talvez, assim, no meu caso, que eu não conhecia, que nem no caso da Belinha, sabe? A Bela, eu vim conhecer ela logo depois, né? Depois que aconteceu o estudo, e assim, foi uma forma também de fazer novas amizades, né? E foi muito legal ter esse grupo, porque ali a gente consegue desabafar a tristeza, a raiva, a angústia, aquela receio de mágoa, sabe? Então, assim, fica muito complicada essa situação. Essa é minha filha, Frei. Ah, sua filha, como é que é o nome dela? Isso. Essa é a Lara. A Lara, que beleza, Lara, que gracinha. Essa é minha mocinha. Que idade? Ela tem 3 anos, vai fazer 4 agora em abril. 3 aninhos. Você tem 3? Eu tenho 3. Eu também tenho uma bebezinha de 2 anos que vai fazer agora em fevereiro e um rapaz de 13 anos e um de 15. Só que o de 15 mora na avózinha dele. Então, em nome das crianças também, nós temos que garantir moradia própria, digna e adequada, com segurança, né? Para que as crianças têm direito de viver em paz, né? Ô, Daiane, mas que bom que está conosco aqui a vereadora Bela Gonçalves, que é uma grande irmã, companheira de luta aí, já tem mais de 10 anos, né, Bela? Nós estamos juntos aí na luta por moradia, junto em muitas ocupações em Belo Horizonte. Ô, Bela, 5 pessoas, 5 irmãos e irmãs nossas mortos há um ano atrás no Jardim Alvorada, em Belo Horizonte. Isso aconteceu também em outras regiões de Belo Horizonte, né? E você, como vereadora, desde o início, está acompanhando isso. O que é preciso dizer para as autoridades, para o prefeito Alexandre Calil mais uma vez,
né, Paulo Rubel, que é a Companhia de Urbanização de Belo Horizonte, sobre essa injustiça que é o povo continuar sofrendo aí e com falta de moradia digna. Pois é, Frei. Esse ato hoje foi muito importante porque ele chama atenção para o descaso, a ausência de justiça, reparação para aqueles que foram atingidos não pelas chuvas, mas pelo nosso modelo de cidade que exclui e segrega pessoas, que coloca tantas pessoas em áreas sem nenhuma infraestrutura pública, quando o poder público poderia investir em garantir a segurança, a moradia digna e própria, né? Estela e seus filhos morreu enquanto estava fazendo jantar para sair de casa quando estava acontecendo as chuvas. E logo após a sua morte, né, a primeira posição do poder público foi tentar culpabilizá-la enquanto mãe, né, mulher, mãe que estava ali buscando uma casa para os seus filhos, livre do aluguel, tentando estar livre do aluguel, né, tentando culpabilizá-la pela morte própria e de seus filhos, o que é um tremendo absurdo, né? Mas é uma das formas que o Estado opera para jogar responsabilidade sobre as situações de risco em cima das famílias pobres, negras, na sua maioria, ao invés de assumir uma responsabilidade própria, que é de investir de maneira mais justa, né, o recurso público na urbanização, no tratamento de áreas de riscos nas periferias e também na construção de moradia. Porque se Estela morava em um espaço que era área de risco, ela fez isso porque não tinha outra alternativa. Portanto, ela não pode ser culpada pela própria morte. Buscar justiça para Estela e para as outras 4 pessoas que faleceram no Jardim Alvorada e as mais de 30 que faleceram em Minas Gerais, é chamar atenção para a negligência do Estado diante de situações que se repetem todos os anos. 2020 foi um ano mais chuvoso do que o normal, mas quase todos os anos a gente vê tragédias se repetirem. E essas tragédias vão alimentando a indústria das enchentes, a indústria dos asfaltos, mas as obras de reparação das periferias e das comunidades nunca acontecem, né? No período chuvoso de 2020, mais de 10 mil famílias ficaram desalojadas em Belo Horizonte. Isso é um número assim, estrondoso de pessoas. Dessas, quase 500, né, ficaram nas pousadas, abrigos, na verdade, da prefeitura, por quase 6 meses. Até o início da pandemia, as pessoas ainda estavam esperando uma alternativa pública. Quando veio essa alternativa, ela veio na forma do auxílio aluguel, que, como a Daiane falou, pesa no bolso das famílias, porque elas não conseguem alugar outra casa no valor do auxílio. E sempre tem medo, né? Porque o auxílio não cai no dia certo, as pessoas ficam com medo de terem seus auxílios cortados, e, enquanto isso, ficam aguardando e cobrando a ação da prefeitura. Pois bem, eu acompanhando pela Câmara Municipal, posso dizer que a Prefeitura de Belo Horizonte não colocou em nenhuma das suas legislações, nem orçamentária, nem de nenhum outro tipo, previsão de construção de moradia para as famílias que foram desabrigadas em 2020. BH não tem política de moradia, nem sequer para tirar as famílias que já estão no Bolsa Aluguel para irem para outra situação, que dirá para resolver o problema estrutural do risco em Belo Horizonte. Para além disso, né, não tem investido na contenção do risco da maneira adequada. Você tem uma atuação pontual da Urbel, que faz um multirão aqui com a comunidade, uma obra pontual ali, mas isso não é o suficiente. A gente precisa que a mesma atenção que se dá para o asfalto e para as grandes vias, né, se dê para as comunidades, construindo com elas a mitigação do risco. Isso é muito importante. Bela e Daiane, olha, eu fico comovido com essa situação porque já há mais de 15 anos eu estou junto ao lado das Brigadas Populares, do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, ao lado do movimento Luta Popular e de outros movimentos de luta por moradia, lutando por moradia. Assim como o nosso querido Padre Pide, que partiu para a eternidade anteontem, né?
aos mais de 80 anos de idade, 50 anos lutando para o povo se libertar da cruz do aluguel em Belo Horizonte. Então, Daiane, eu quero aqui, publicamente, cobrar mais uma vez do prefeito Alexandre Calil, né, compromisso real com os pobres de Belo Horizonte. Porque Alexandre Calil foi eleito há 4 anos atrás graças ao apoio das ocupações urbanas e dos pobres, né? A vereadora Bela e eu mesmo, no segundo turno, há 4 anos atrás, nós fomos chamados para 3 reuniões com o Calil e dizemos para ele, Calil, as ocupações só vão te apoiar se você assumir compromisso. E ele assumiu o compromisso em garantir moradia. E, de fato, ele foi reeleito, mas são 4 anos que o Calil está enrolando os pobres e não está colocando em prática o lema que ele escolheu para o governo, governar para quem precisa, né? E aí continua uma imensa injustiça habitacional e social em Belo Horizonte. São mais de 100 mil famílias sem moradia em Belo Horizonte, crucificadas pela cruz do aluguel, pela humilhação que é sobreviver de favor, né? Ao mesmo tempo em que tem bairros nobres, com mansões, com o povo vivendo em casas enormes, apartamentos enormes e tudo. Então, não pode continuar essa segregação. Se o poder público tem dinheiro para aumentar o número de guarda municipal, para manter beleza aí os bairros nobres e os pobres. Então, não é justo. O Deus da vida não quer. O Papa Francisco defende lá os chamados 3 T's, né? Terra, teto e trabalho para todas as pessoas, para todas as famílias. Então, Daiane, parabéns por você estar firme nessa luta aí, né? Assim como crucificaram Jesus, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e com essa luta aí, com o grupo Somos Todos Jardim Alvorada aqui em Belo Horizonte, podemos saber que nós perdemos a presença física de 5 irmãos e irmãs da mãe com as crianças, né? Há 1 ano atrás, mas eles estão vivos em plenitude, estão vivos em nós na luta. Então, pode contar com Frei Gilvander, com a Comissão Pastoral da Terra, e nós vamos espalhar essa cobrança aqui, porque o povo tem direito a viver em paz. E eu já ouvi muito nas ocupações, Daiane, e eu acho que você experimenta isso, que uma pessoa sem uma moradia digna é como um pássaro que voa, 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 se cansa e não tem onde se assentar, né? E o padre Pitt falou que ninguém tem o dever de morar em caixote, de ficar nas costas dos parentes, sendo peso para os parentes e vivendo uma imensa limitação de liberdade, né? Daiane, eu te pergunto, qual que é o tamanho desse auxílio moradia que a prefeitura está pagando, como é que está, ou se deixou de pagar? Então, Frei, o valor do Bolsa Pecuário, né? Na verdade, o Bolsa Pecuário devido à pandemia, só foi aplicado porque muitos moradores estavam no abrigo, né? Que nem a Belinha falou. Aí, devido a essa situação, eles resolveram encaminhar a gente para esse auxílio. Mas, na verdade, não é a Bolsa Moradia. O valor desse auxílio é de R$500. Só que, dependendo do morador, onde que está morando, tem que fazer em torno aí de 100, 150, até 200 e pouco, para complementar o aluguel. Porque o aluguel aqui no bairro Jardim Alvorada, na São José, Castelo, Ouro Preto, aqui, Genogueira, não é um valor barato, é caro. Então, praticamente, esse valor é um barracão. Barracão com um cômodo e um banheiro. Então, assim, não tem muito, como se diz, um pouquinho mais de espaço. Então, a gente que está acostumado com um espaço um pouco maior, fica até difícil, né? De viver numa situação dessa. Que nem no meu caso mesmo, eu falei com a menina, eu não vou para o aluguel. Não vou, porque eu pedi conta no meu serviço, no meu trabalho, né? Na época, porque se você vê essa situação, logo depois, como que ficou o Escadão e as outras regiões, não tive condições. Aí eu peguei e falei assim, vou pedir conta, seja o que Deus quiser. Só que eu também tinha que tirar um pouco do barranco, entendeu? Tinha muita árvore, e essas árvores, assim, eram imensas. Então, assim, saiu tudo do meu bolso.
Porque fazer a limpeza mesmo, ninguém fez, entendeu? E ainda tem entulho, tem resíduos sólidos, infelizmente, tem alguns moradores, né, que pode ser tanto aqui do bairro ou não, né, bem deposita resto de madeira, essas coisas no local. Então, assim, pra gente fica muito numa situação muito triste. Que nem eu falei com a menina, eu não vou sair da casa da minha mãe, não poder ir morar num cômodo, não vou fazer isso. Aí ela falou assim, não, você pode estar morando na casa do seu pai, de sua mãe, porque mesmo assim você vai ter direito. Falei, então tá bom, Deus que eu posso ficar aqui tranquilo, porque realmente eu estava preocupada, Frei. Na verdade, eu fui uma das últimas a receber também esse auxílio, né? Eu fiquei, na verdade, aí, vamos colocar, desde abril, se eu não me engano, que começou a desenvolver esse projeto desse auxílio, até em junho, eu comecei a receber em agosto. Então, assim, eu fiquei um tempão sem receber esse auxílio. Teve vários moradores que já começaram a pegar já de início, eu fui uma das últimas, e tem gente ainda que não está recebendo. Mesmo que esses que voltaram para casa, são os que não chegou nem pegar, entendeu? E mesmo assim, eu peguei, porque eu ligava lá praticamente todo santo dia. Pelo menos umas 2 vezes na semana eu ligava, quando não era 2, era 1. Então, assim, foi com muita persistência também, entendeu? É que nem eu falei com a menina. Vocês têm que vir aqui, como está o local, tem que fazer a limpeza desse local. Não pode ficar assim, portanto, esse dia para trás eu comecei a ficar nervosa, ver aquela situação. Nem a capina, na verdade, eles não estavam nem fazendo mais, que é da escadaria, né? Abri o saco, pedi a capina, eles foram lá, fizeram a capina, pedi na sexta, na segunda-feira eles já vieram, né? Fazer a limpeza da capina, pedi a limpeza do resíduo sólido, que no caso ele vai ser sólido, né? Porque foi um barranco que caiu, acabou ficando sólido e, na verdade, é um resíduo. Pedi também esse, só que esse demora um pouco mais, porque eles têm que vir e ver como que vai ficar a situação, se vai precisar de caçamba, se vai precisar de muitos homens, porque no nosso caso lá, não entra nem maquinário, então vai ser tudo na mão, entendeu? E a gente já ofereceu para a Rubel esse serviço, da gente vir com os próprios moradores, eles arrumar caçamba para a gente, pelo menos para a gente fazer a limpeza da passagem, que na verdade ali é uma escadaria, é via pública, o outro acesso também é via pública, e são os únicos acessos que a gente tem diretamente aqui em cima, na parte de cima do bairro. Então, assim, a gente acaba passando por cima de entulho, entendeu? Os moradores que vivem lá agora têm que passar em cima de entulho. No dia que eu fui lá, eu mesma, infelizmente, acabei caindo, porque é muita terra. Aí começou a chover demais, aí eu tive que descer lá, não só eu, como os outros moradores também. Foi em torno, acho que de 5 ou 6 pessoas que moram lá embaixo, com medo das casas cair e a gente não poder fazer nada. Mas a gente foi lá porque realmente a gente estava preocupada. Começou a chover forte, a gente já fica todo mundo lá no grupo. Gente, como é que tá? Como que tá aí a situação? Aí sempre tem alguém vistoriando também, a gente mesmo fica vistoriando, para ver se não tá vendo uma movimentação de terra ou de um outro lugar, entendeu? É que nem que aconteceu com a Cleide, né? A Cleide teve essa última forte chuva, né? Infelizmente, na hora que ela foi lá perto da casa dela, a situação lá já mudou, coisa de 1 semana, 2 semanas. Já tá com vários buracos, tem muita cratera enorme, devido a uma torre também da CEMIG. Então, aí a gente também tá com problema com a CEMIG. Não só com a prefeitura, tem a CEMIG que entra também. Porque logo perto da casa da Cleide, passa uma torre imensa de energia. Então, assim, e tem mais 2 em cima aqui na parte do bairro. Se caso ela vir cair, ela sai levando as outras 2 também. Vai ficar de pendurado? Vai, mas a agressão do solo vai ser bem pior e é perigoso de vir muita casa abaixo que eu tenho lá embaixo. O barranco descer, vai levar as casas que tudo que tá lá embaixo em pé. Graças a Deus não tem morador nesse local mais, porque até eles mesmos estão com medo dessa torre. Mas se você ver o vídeo, é muita coisa, é muito buraco, e os próprios pessoal da CEMIG vem e desvia, né, a passagem da chuva, então vai jogando para as casas. É outra situação que não pode ficar não ficar sem resolver, porque a gente precisa resolver esse problema, porque isso não vai afetar só o bairro Jardim Alvorada, isso afeta também o Queiçara, o Padre Eustáquio, porque vem tudo do Queiçara essas torres. Então, assim, não tem como
vai ficar vários bairros sem luzes aí, assim, no caso de 1 mês, 2 meses, porque até colocar uma torre no lugar, sair puxando o fio tudo de novo, vai ser prejuízo para a CEMIG mesmo. Então, a gente também tem que fazer esse papel como cidadão, mostrar a situação mesmo, né, da torre também. Daiane, parabéns por estar fazendo essas denúncias, né, um clamor mais do que justo. Parabéns, vereadora Bela, por estar firme, apoiando essa luta justa e necessária do povo. Atenção, prefeito Alexandre Calil, cadê você? Você governa para quem precisa? Olha o povo clamando aí, ó. O povo está sem moradia digna, o povo está sem poder dormir, com medo do barranco, já se passou desabar, passou mais um ano, cadê o Urbel? CEMIG também, ó. Vamos cuidar aí. Conte conosco, vamos seguir a luta, tá? Que a luz e a força divina continue nos abençoando. Um abraço fraterno em todo o povo que está com você aí, no grupo, movimento, somos todos Jardim Alvorada. Acolhemos do fundo do nosso coração e vamos ecoar esse clamor e essas reivindicações mais do que justas. Ok, Daiane? Muito obrigado, viu, Frei, pela entrevista. Foi bom ter esse bate-papo assim com você, porque talvez tem muitas pessoas que nem têm conhecimento da situação desses moradores que foi atingida pela chuva de janeiro de 2020, né? Então, assim, tem gente que nem sabe o que houve mesmo ali naquele local. Então, assim, a gente só não pode ficar na mesma situação que a gente está. E dependendo, você vai arrumar outro lugar para a gente, que eu já até conversei com a Rubel, né, para estar fazendo isso, sei lá, fazendo um prédio, alguma coisa aqui, que dá para ficar com essas famílias aqui no bairro, porque muitos moradores também não querem sair do bairro. Então, poderia ser um projeto também, né, e obras, né, porque tem casos que não vai precisar, assim, de tirar a família, mas sim fazer uma obra, sei lá, um muro de contenção, que nem na minha casa mesmo, mas é um muro de contenção e um muro de arrima, porque, na verdade, foi o barranco da vizinha que caiu, você tá entendendo? Então, assim, no meu caso, no meu lote já tinha um muro de arrima, então, assim, o meu dever ali eu já tinha feito, então eles vai ter que só repor esse dever que eu já tinha lá no meu lote, entendeu? E ver o que pode fazer para a dona Graça, né? Que é a vizinha que mora logo em cima da minha casa. Se vai ajudar ela com algum material, porque a extensão do barranco que caiu lá é muito grande mesmo. Então, você vai levar mais tempo para fazer. E, quando isso também, eu também fico impedida até de voltar para tentar reconstruir o que eu perdi, né? Porque, na verdade, eu vou começar do zero mesmo, não tem condições. Então, assim, para falar a verdade, hoje em dia a gente tem uma coisa ali e outra aqui, porque a gente está batalhando, meus familiares, os familiares do meu marido, tá ajudando no que pode, porque a gente também não pode ficar aqui na casa do meu pai e da minha mãe, ele na casa dele, porque a gente é casada, a gente tem filho, a gente tem uma vida junto há 15 anos, então, assim, é muito tempo, 1 ano já separado, né? Na verdade, Deus não abriu que a gente tá separado, né? Porque lá a gente dormia em quarto diferente, ele dormia no quarto masculino, eu dormia no quarto feminino com meus filhos. Então, isso é a pior parte da minha vida, assim, além de ter acontecido isso tudo, entendeu? Então, infelizmente, a gente ficou no esquecimento pela prefeitura, porque aí já veio essa pandemia, acabou gerando outra situação de preferência ao prefeito da cidade, né? E do governo também, né? Porque o governo tem o direito, o dever de zelar pela vida das pessoas, né? Porque tudo que nem eles falam, que vocês não pagam imposto. Independente ou não se a gente paga impostos, né? No caso de loteamento ou de área, a gente paga imposto em outras coisas também, né? No arroz, no feijão, na gasolina, a passagem, que é cara, que é um absurdo de passagem. Então, assim, e fora os outros comércios, né? Objetos, dependendo do que vai comprar. Então, tudo tem imposto, tudo a gente paga, independente se está pagando ou não o do loteamento. Você está entendendo? A prefeitura, né, no caso. E é assim, essa fica a minha palavra, indignação com a situação da prefeitura. A gente só quer o dever de moradia digna e não ficar só no esquecimento. Infelizmente, é isso que aconteceu com a gente ficou no esquecimento. E a gente quer moradia digna já, para ontem. Exatamente, Daiane, eu também estou indignado, assino embaixo de tudo que você cobrou aqui e reivindicou. Moradia digna já,
Basta da Prefeitura de Belo Horizonte deixar o povo pobre abandonado. Não é isso, Bela? É isso, Frei. Queria agradecer também pelo espaço aqui nessa live. Nós estamos acompanhando a situação no Jardim Alvorada desde janeiro, desde as chuvas, e ela é um retrato do descaso da Prefeitura com o povo pobre, com as periferias. Não é possível que num lugar onde a gente teve mortes, os moradores tenham que tirar com o seu próprio braço a terra e ficar implorando para a Prefeitura materiais para que novos desastres não aconteçam. Não é possível a gente fazer audiências, pedidos de informação, e a Prefeitura dizer que está estudando no futuro uma possibilidade de consertar aquela área, ou que a gente siga sem política habitacional na cidade. Não é possível seguir assim. Moradia já, uma política séria de áreas de risco, que não funcione só quando eles querem tirar o povo, mas que funcione principalmente quando o povo precisa, né? Então, vamos seguir na luta sempre, justiça por Estela, nesse dia. Exatamente. Justiça pela Estela, né? E seus filhos, né? Seu Antônio. E, assim, os familiares que perderam suas residências ou que está para cair, né? Ô, Frei, você me desculpa tá chorando, porque a gente lembra, e assim, não tem como de não chorar, porque é uma situação muito crítica, né? E, assim, a gente acaba se emocionando, porque é uma situação tão grande que de impunidade, sabe, do governo, da prefeitura. Mas é muito chato. Daiane, eu tô muito emocionado também, porque, olha, é muita humilhação, injustiça, como a Bela falou aí. Várias pessoas morreram soterradas, passou-se um ano, e cadê a ação efetiva da Prefeitura de Belo Horizonte? Depois fazer propaganda e conquistar a reeleição, dizendo que governa para os pobres, aí não dá. Chegando até no absurdo de continuar, voltar as pessoas a viver a humilhação que é sobreviver de favor, sobreviver em abrigo, você num abrigo, seu esposo em outro, agora você ter que estar separado do seu próprio companheiro. Essa injustiça o Deus da vida não quer, nós temos direitos humanos. Prefeito Calil, abra o olho, porque nós vamos continuar denunciando isso aqui, vamos espalhar isso para muito longe. Daiane, parabéns pela luta. Bela, parabéns. Vamos seguir a luta. Tamo junto, tá? Tá bom, obrigada, Frei. Abração, com Deus. Abraço. Eita espinheira danada que o pobre atravessa pra sobreviver. Vive com a carga nas costas e as dores que sente não pode dizer. Sonha com as belas promessas da gente importante que tem ao redor. Quando entrar o fulano, sair o ciclano, será bem melhor. Mas entrando e saindo, e o tal de